No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse porta-moedas feitos com retalhos de tecido bem pequenininho, variados e retalhos de jeans. O meu nome é Simone Rodrigues e aqui é o meu canal onde eu ensino costura criativa com retalhos e trapilhos. E vem aprender, vamos fazer. Os materiais que eu vou estar utilizando para fazer esse porta-moedas são... Eu tenho aqui alguns retalhos, tem uma mistura aqui de viscose, tricoline, alguns outros tecidos. Vou estar utilizando uns retalhos de jeans também, que vai ser para a parte de trás e para algumas partes nas laterais. Para o forro, eu vou estar utilizando esse tricoline azul. E tenho esse retalho aqui, que é um retalho de uma roupa já usada, que vai servir como base para ir costurando os retalhinhos. Vou estar utilizando também um zíper que tem 15 centímetros. Dois retalhinhos para o zíper, que tem 2,5 de largura por 3,5 de comprimento. A medida da base, onde eu vou costurar os retalhinhos, ficaram na largura. A largura de 11,5 e o comprimento de 10 centímetros. Então, eu vou colocando os retalhinhos para cobrir toda a base. Se passar um pouquinho não tem problema, porque aí depois a gente vai refilar. Então, vai colocando e vai costurando. Então, aí tem que ir colocando um tecido sobreposto ao outro e passando as costuras. Ele já vai preenchendo, né? Já preenchemos essa parte aqui, vamos colocando os retalhinhos e vamos passando as costuras. Aonde vê que já tem aqui uma boa quantidade de retalho, é só ir passando a costura. E já vai ficando dessa forma, né? Então, se tu olhar pelo lado do avesso, tem umas partes aqui que depois a gente vai refilar, né, no tamanho que tá a base, que a base já tá cortada na medida que a gente precisa. Agora que a gente já fez a costura na vertical, a gente vai fazer na horizontal também, com a diferença de um pezinho de máquina. E assim ficou a nossa base. Sempre colocando um tecido em cima do outro e passando a costura. E aqui fica bem próximo para vocês verem como fica a costura. E agora a gente vai preparar o zíper para poder costurar no porta-moeda. Para poder costurar o retalhinho, aqui nessa parte do zíper, eu vou colocar o lado direito do tecido com o lado direito do zíper, na direção aonde está aqui passando o ferrinho. Então, tem que ter só cuidado, porque a agulha vai passar na parte do plástico, mas tem que ter o cuidado na hora de costurar, quando for passar nessa parte daqui. Então, aqui eu já costurei os retalhinhos, né? Coloquei o lado direito do tecido com o lado direito do zíper. Aí, agora eu vou abrir e preciso passar uma costura nessa parte aqui. E fica assim a costura do zíper. Agora, eu vou na parte de trás e corto o excesso que eu tenho aqui do zíper. Que é a parte onde não tem os dentinhos, é só a parte do tecido do zíper que ficou aqui sobrando. Nosso zíper já tá pronto para costurar na peça. A gente vai reservar para poder concluir a parte da base. Eu vou costurar aqui na lateral 2 retalhos que tem 4 centímetros de largura por 10 de comprimento. A gente vai costurar um aqui e o outro aqui. Então, eu vou aqui com o direito do jeans e o direito da nossa base e vou passar uma costura reta. Depois, eu vou abrir e passar o zigue-zague. Então, agora que a gente já passou a costura reta, nós vamos abrir
e abrir a costura aqui na parte de trás, assim. E vamos passar um zigue-zague bem no meio da união dos dois tecidos. E depois que a gente já fez a costura aqui nas laterais, que ficou assim, o zigue-zague, né? A gente passou a costura reta, depois abriu a costura e passou o zigue-zague. Agora, nós vamos colocar os retalhos da parte de cima e outro na parte de baixo, que também ficaram com a largura de 4 centímetros, mas no comprimento ficou 17,5 centímetros, que é a medida que ficou aqui, nessa parte aqui do nosso porta-moeda. E aí, depois, nós vamos costurar o zíper aqui em cima. Aqui, nessa parte, vamos fazer a mesma costura que a gente fez aqui nas laterais. Passa uma costura reta, depois a gente abre a costura e passa o zigue-zague, na união dos dois tecidos. Agora, nós temos já todas as peças prontas para poder montar o porta-moeda. E essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, e os dois ficaram na medida de 17 por 15. Tem o zíper, que a gente já tinha preparado e reservado, e tem o forro, que eu tenho 2 vezes, eu cortei na medida de 17 por 17, que eu sempre gosto de colocar o forro um pouquinho maior do que o tamanho da peça. Agora, a gente vai montar a peça. Então, aqui nós temos que unir as pontas, aqui no caso do forro, encontrar o centro e fazer um piquezinho, que eu já fiz aqui, para encontrar o centro, tanto do forro, quanto do zíper, que aqui eu já encontrei também, e o tecido principal. Encontrando o centro, o meio de cada peça, a gente vai com o zíper do lado direito, com o lado direito do tecido, e a gente vai passar uma costura de segurança aqui, une os dois piques, aqui. E aí, a gente vai passar uma costura de segurança primeiro, para depois colocar a parte do forro. Agora que a gente já passou a costura de segurança, a gente vem com o lado direito do forro e põe de cara com o lado direito do tecido principal. E aqui já tá o nosso zíper. Então, a gente coloca também, faz a união aqui dos dois piquezinhos e vai passar agora a costura. Agora que a gente já costurou o forro, a gente coloca o forro para trás, o tecido do forro põe para trás. Acomoda bem tudo. Essa é a parte da frente já com o forro. Agora, a gente vai passar a costura aqui, nessa parte. Então, a gente já colocou o lado da frente do porta-moeda, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, a gente vai fazer do outro lado. Vamos encontrar o centro do zíper, do forro e da parte de trás e fazer o mesmo processo. Aqui a gente já colocou o zíper, agora a gente precisa fazer a costura para fechar o porta-moeda. Então, a gente abre aqui o zíper, coloca o tecido principal com o tecido principal e o forro com o forro. Então, vamos passar agora uma costura ao redor da peça e deixar uma abertura aqui na parte do forro. Agora, a gente vai nos cantos da peça e marca da costura para dentro 2 centímetros e da costura para dentro 2 centímetros, tá? Sempre conta da costura para dentro 2 centímetros e da costura para dentro 2 centímetros. Isso vai ser feito nos 4 lados, tanto na parte da frente, como tenho aqui, né, na parte do forro, e na parte de trás também. Essa marcação é para quando a gente precisar, para quando a gente abrir,
para passar a costura, já aparece a linha onde a gente tem que costurar para poder fazer a caixinha de leite, que vai ficar tanto na parte do tecido principal como na parte do forro. E agora a nossa peça a gente já pode virar. Agora a gente vai cortar para tirar o excesso do tecido nas 4 pontas, para poder depois dar a volta. O nosso porta-moeda ficou assim, com as costurinhas aqui da caixinha de leite, por dentro. Aquela partezinha que a gente deixou aberta do forro, dobra pra dentro, pode fazer um ponto invisível ou passar na máquina. Eu gosto sempre de passar na máquina mesmo. Lembra de dar teu joinha no vídeo, compartilhar com outras pessoas, assim tu apoia o meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!